Olá, estamos aqui na nossa classe externa, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para finalizarmos o nosso estudo sobre o livro de Jonas. Vamos orar para que o Senhor continue a nos ensinar através da história de Jonas. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado, Senhor, no meu coração. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor revelou na sua palavra, Senhor, pelas histórias que o Senhor deixou registradas, Pai, para o nosso ensino, Senhor. E abençoa, Senhor, para que o seu Santo Espírito fale individualmente com cada uma de nós, Pai. Tu sabes, Senhor, aquilo que precisamos aprender, Senhor, para poder realmente caminhar rumo a poder agradar, Senhor, ainda mais a Ti, Pai Santo, com a nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, vem trabalhar em cada uma de nós, Senhor, naquilo que Tu queres, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na nossa aula da semana passada que Jonas ficou extremamente irado com a forma como Deus tratou com os ninivitas. Aconteceu aquilo que ele mais temia, né? Deus se revelou como um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e é tudo isso que Jonas não queria que Deus fosse. A bondade de Deus não estava nos planos de Jonas, e ele na verdade queria somente aquele Deus de justiça que castigasse os inimigos de Israel, mas não foi isso que aconteceu, né? Jonas queria uma parte de Deus, aquela parte que convinha a ele. Ele queria aquele Deus que iria pesar a mão sobre os inimigos de Israel. Mas Deus viu o arrependimento daquele povo e ele usou de bondade e de misericórdia com os ninivitas. E nós vimos que, na verdade, a ira de Jonas, ela foi forte porque, de uma certa maneira, ele via aquilo contra ele, né? Estava em jogo a reputação dele, porque ele havia dito para o povo de Israel que eles iriam prosperar e tudo para ele agora não fazia sentido. Como é que ele ia voltar para o povo de Israel e dizer, olha, os inimigos estão arrependidos e Deus usa de misericórdia com eles? Então, de uma certa forma, ia contra a mensagem que Jonas já tinha dito e a reputação dele, né, estava em jogo. E além disso, nós vimos também que Jonas tinha um patriotismo idolátrico, né? Ele idolatrava realmente Israel, no sentido de que ele via a maior importância em Israel do que em Deus. Ele estava colocando a nação e os interesses nacionais acima realmente da vontade de Deus. Então, vimos que aquilo que Jonas pensava sobre Deus, a teologia de Jonas, né? A forma como ele conhecia Deus, influenciou no compromisso dele, influenciou na sua identidade e influenciou também nos seus desejos. E hoje nós vamos continuar a história de Jonas, vendo o que acontece depois dessa ira toda, né? Nós terminamos vendo que Jonas sai da cidade e ele se senta fora da cidade, olhando para a cidade e esperando que Deus mude. E apesar de tudo que ele estava vendo acontecer, né, ele ainda tinha a esperança de que aquilo que ele tinha dito para Deus e tal, iria fazer Deus mudar de ideia e realmente acabar castigando os ninivitas. Porque essa tinha sido a mensagem de Jonas para os ninivitas: daqui 40 dias vocês vão ser destruídos. Ele não tinha colocado como possibilidade o arrependimento deles, mas foi isso que aconteceu, né? Eles se arrependeram. E hoje, então, nós vamos começar lendo o trecho de Jonas, capítulo 4, começando do versículo 4, para retomarmos esse ponto da nossa história e vermos o que aconteceu. Diz assim: o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta.
Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Nós vimos então que esse trecho começa dizendo que Jonas saiu da cidade. Essa foi a sua segunda fuga, né? Primeiro ele foge para Tarsis, não querendo ir para Nínive, e agora, mais uma vez, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer, ele foge da cidade. Você pode imaginar o que estava acontecendo naquela cidade? A Bíblia diz que estavam se rasgando, estavam se prostrando a Deus, estavam realmente se arrependendo. Havia uma comoção na cidade, né? Não era uma coisa localizada de algumas pessoas, mas havia uma comoção na cidade. E Jonas, como profeta, ele sai daquele lugar. Ao invés dele estar lá se alegrando de ver o agir de Deus, ele, por achar que a vontade dele não estava acontecendo, ele acaba fugindo e não querendo compartilhar daquele momento. Jonas, ele finca pé na sua ira. O arrependimento daquele povo não comove Jonas. E uma demonstração do nosso relacionamento com Deus é o quanto nos mobiliza ver o agir de Deus na vida das pessoas. O quanto que nós compartilhamos da alegria quando nós vemos pessoas recebendo realmente uma ação de Deus, né? Um livramento, uma transformação. Nós temos nos alegrado muito de ver alguns ucranianos que têm sido recebidos aqui no Brasil por uma igreja no Paraná, e Deus tem agido de uma forma tão fantástica na vida daquelas famílias, né? Provendo recursos, provendo casa, provendo tudo que eles necessitavam, escolas para os filhos, emprego, e isso nos comove, nos alegra. Se a gente olha para tudo isso com indiferença, né? Isso demonstra o quanto nós não estamos próximos realmente de Deus. Se nós queremos somente nos alegrar com as nossas bênçãos pessoais, né, com aquilo que Deus faz na nossa vida, nós não estamos inteiramente ligados ao Senhor, porque a nossa alegria é ver a ação de Deus na vida de todas as pessoas, né? Então Jonas não tinha essa alegria. Jonas, ele se desgostava, né, quando os outros eram abençoados, mas ele se alegrava quando ele era abençoado. Nós vemos aqui no versículo 6 a 8 que ele fica muito feliz porque o Senhor fez crescer uma planta acima de Jonas para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor que viver. Jonas se alegra ao receber aquele presente de Deus, uma planta que cresce ali instantaneamente, né? Existe uma discussão aí entre os teólogos de que tipo de planta seria essa, uma questão bastante inútil, né? O importante é que era uma planta que fazia sombra e que milagrosamente cresceu. Então nós vemos ali que ele fica muito feliz. É a primeira vez que aparece no livro de Jonas que ele ficou contente, porque até agora nós vimos um Jonas irritado, zangado, aborrecido, né? Desde o começo, não quer ir para essa cidade, vai para o barco, quer morrer, enfim, só tristeza. Mas pela primeira vez, Jonas então fica contente por uma bênção que ele estava recebendo, pela sombra, né, para o sol não bater na cabeça dele. Mas essa satisfação da necessidade dele demorou pouco. Jonas, ele não se alegrou pelos marinheiros
que se salvaram. Ele não se alegrou quando chegou o peixe e o resgatou. Ele não se alegrou pelos ninivitas, mas ele se alegrou por si mesmo. Ele era egocêntrico, né? A vida era centrada nele e não em Deus. Por isso Jonas, ele quebra aí os dois princípios básicos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Nenhuma dessas coisas está presente aqui em Jonas. Ele fica feliz só quando ele está ali usufruindo de algo. E nós podemos perceber algumas coisas importantes aqui nesse trecho, né? Uma delas é que Deus age o tempo todo. Nós vemos aqui Deus agindo quando ele faz crescer a planta, nós vemos que ele age quando ele manda lagarta, nós vemos que ele age quando ele manda calor e um vento forte. Esse vento que aparece aí, nesse momento, ele é chamado de um vento siroco, que é um vento quente, carregado de poeira, que acontecia muito naquela região. Quando havia praticamente essa tempestade aí, né, esse vento forte com areia, os animais fugiam dos locais, as pessoas que estavam no campo, elas saíam de lá, todo mundo fechava a porta, janela, porque era uma coisa muito incômoda. Então não é que Jonas recebeu uma brisa ali, não. Veio um vento, um calor e depois um vento cheio de poeira, que foi tão terrível que Jonas realmente quis morrer, né? Ele não aguentava mais aquela situação. Ele tinha dentro do coração dele a decepção por não estar acontecendo as coisas da forma como ele queria e ainda por cima todas as circunstâncias externas também fazendo com que ele ficasse cada vez mais irritado e triste e querendo morrer. E nós vemos que Deus, de uma maneira incrível, ele usou toda a natureza, ele usou todos os recursos para mover o coração de Jonas. Ele se importava com Jonas. Deus já tinha realizado a obra lá com os ninivitas. Se Jonas se jogasse lá debaixo do sol lá e morresse, era um desobediente morrendo, né? Mas não é assim que nosso Deus de misericórdia pensa. E ele usou todos esses recursos naturais aí, de planta, de lagarta, de sol, de vento, tudo para mover o coração de Jonas. E ele diz para Jonas, se você, Jonas, tem compaixão por uma plantinha que você não plantou, que você não viu crescer, que foi instantânea, aí, né? Como eu não teria compaixão do povo de Nínive, que não sabe discernir o que é certo, o que é errado, qual é a mão direita e a esquerda, é isso que ele quer dizer, né? Que não tem esse discernimento, como eu não teria essa compaixão. Mais uma vez, Jonas está questionando a Deus, né? E mais uma vez, Deus está perguntando para Jonas, é razoável essa tua ira? Ele já tinha perguntado isso uma vez, né? E de novo Deus está perguntando para Jonas, Jonas, tá certo esse jeito seu de ficar irritado, de ficar bravo, irado com a forma como eu estou agindo, né? Jonas era um homem que amava mais as coisas do que as pessoas. Vamos ver aqui no capítulo 4, versos 9 e 10. Então Deus perguntou a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse, tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu, e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda e também muito gado. Eu acho interessante como ainda termina aí falando do gado, né? Então, assim, Deus tem amor por toda a criação dele. E com misericórdia, ele diz, como é que eu, Jonas, não ia ligar para eles? Se você tá aí mexido com uma plantinha, né? 2 vezes a gente vê Jonas aí irado. Ele fica frustrado com as prioridades de Deus. Num primeiro momento, ele achou que Deus tinha que priorizar Israel.
e todos os inimigos acabarem. E no segundo momento, ele acredita que Deus deveria priorizar o conforto dele, né? E preservar aquela planta. O seu coração ressentido leva-o a achar que Deus não é justo se ele abençoa aquela pessoa, né? Quando você está magoado, irado, achando que Deus está fazendo as coisas de uma maneira que não deveria fazer, você começa a achar que Deus não é justo, né? Que Deus não está olhando para as circunstâncias da maneira correta. Se ele visse o que aquelas pessoas estavam fazendo, ele realmente iria pesar a mão sobre elas, mas não é assim que Deus olha. O coração ressentido faz com que Jonas enxergue as coisas de um ponto de vista egocêntrico, de um ponto de vista completamente equivocado. Jonas, ele age pior que os gentios. Os marinheiros tiveram compaixão de Jonas, né? Eles nem estavam querendo jogar Jonas ao mar, eles estavam tentando salvar a vida de Jonas. Eles tiveram compaixão e depois eles realmente reconheceram Deus, né? Fizeram um sacrifício lá na praia. Os ninivitas a mesma coisa, se arrependeram, enxergaram o Deus verdadeiro. E Jonas, confrontado por Deus, é justo que você fique irado? Jonas fala, não, é justo sim que eu desejo a morte, eu tô certo, né? Chega a ser uma petulância, né? Você dizer, não, Deus confrontar você e você dizer que tá certo. Mas quantas vezes isso não acontece com a gente, né? O Espírito Santo de Deus nos confronta e a gente ainda quer justificar o nosso pecado, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Ele não respeita a Deus. Jonas, ele é contraditório, ele prega arrependimento, mas não se arrepende. Jonas, ele conhece o amor universal de Deus, mas não se propõe a anunciá-lo com alegria. Então, ele é um profeta incoerente. Ele tem uma mensagem da verdade, mas ele não vive essa verdade. E o livro termina então com essa pergunta. Nós não sabemos o que aconteceu depois do final dessa pergunta, né? Como é que foi respondida essa pergunta, o que aconteceu com Jonas. Mas, assim, os autores aí que a gente estava acompanhando, né? Pastor Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e tal, sugerem até que Jonas provavelmente se arrependeu e ele tomou consciência dessa história, senão ele não teria escrito esse livro e não teria deixado registrado até mesmo esse final em que ele está tão ali discutindo de uma certa forma com Deus, né? Provavelmente ele deixa essa última pergunta porque ele quisesse provocar a reflexão também nos seus companheiros. Mas uma coisa que esses autores trazem muito forte e que eu gostei muito é que eles dizem o seguinte, que o importante não é como Jonas respondeu essa pergunta, mas como nós temos respondido essa pergunta. Não podemos responder por Jonas, mas podemos responder por nós. Será que nós temos realmente compaixão das almas perdidas, né? Nós somos capazes de perdoar, de ter compaixão dos nossos inimigos, daquelas pessoas que nos magoam, que nos machucam, né? Será que nós temos uma listinha de quem a gente quer que vá para o céu e quem a gente não se importa, né? Queremos o bem deles e nos alegramos quando Deus os abençoa? Ou a gente fica pensando, puxa, como Deus não está pesando a mão sobre essas pessoas que são tão... que permanecem tão longe de Deus, né? Que fazem essas coisas erradas, julgamos os procedimentos das outras pessoas. Então, essa pergunta que é feita aí no final do livro de Jonas é uma pergunta a ser respondida por cada um de nós, né? Quantas vezes nós temos compaixão de um animalzinho, de uma plantinha que a gente tem, que dó, morreu a plantinha do meu vaso, né? E não temos essa mesma compaixão de pessoas que diariamente estão indo para a perdição eterna, né? Estão sendo perdidas, estão sem conhecer a verdade de Cristo, porque de fato
nós não anunciamos essa verdade, nós não aproveitamos as oportunidades. Quantas oportunidades que nós deixamos passar de dizer das maravilhas de Deus e poder realmente ser essa luz, né, a iluminar o caminho das pessoas. E eu, olhando para a história de Jonas, gostaria de agora, para concluir esse estudo, pensar um pouco com você o fato de como nós somos todos Jonas. Somos todos Jonas, todos temos um pouco de Jonas. E eu, fazendo esse exercício de pensar o que poderíamos ter de comum com Jonas, eu acabei relacionando 10 coisas que eu gostaria de passar aqui para vocês, né? Que a gente pensasse juntos. A primeira delas é que todos nós temos os nossos próprios planos e não estamos dispostos a ouvir o que Deus quer de nós. Nós temos a nossa vidinha planejada, nós temos a vida dos nossos filhos planejados, nós temos a vida da nossa família planejada, às vezes nós temos até mesmo a vida do ministério que exercemos na igreja, da nossa igreja planejadinha. E aí nós vamos pedindo a Deus que abençoe aquilo que a gente planejou. Senhor, eu vou comprar uma nova casa, que o Senhor esteja abençoando, que tudo dê certo, que tal. E nós vamos, né, só querendo quase que um referendo de Deus para as nossas escolhas. Quando, na verdade, a gente precisaria primeiro ouvir a voz de Deus, né? Onde Deus quer realmente que a gente esteja, o que Ele quer que a gente esteja fazendo, quantas coisas Deus tem revelado na sua palavra e que a gente não procura saber antes de fazer, né? Então, nós, como Jonas, temos os nossos planos, nós queremos ir para determinados lugares e quando Deus nos manda para outros, quando Deus nos coloca em outros lugares, nós ficamos irritados, nós ficamos achando que alguma coisa está errada, porque a gente quer aquele nosso plano primeiro. Então nós somos como Jonas, nós temos nos nossos próprios planos e não estamos dispostos a ouvir o que Deus quer de nós. A segunda coisa é que nós fugimos, acreditando que Deus colocará outros para fazer o que Ele tem como propósito para a nossa vida. A nossa tarefa é nossa. O que Deus determinou que nós fizéssemos e realizássemos é nosso. Não adianta a gente falar, ah não, se eu ficar aqui quietinha, outro vai lá e faz, né? Outro vai lá e fala, outro vai lá e tampa essa brecha. Não, a missão que Deus deu para você é sua, a visão que Ele abre para você é para você executar, né? Se você visualiza, puxa, nossa igreja precisava fazer tal coisa. Se você está tendo essa visão, ela é sua. Comece a fazer, né? E logo outros chegarão para perto de você e vão também caminhar na mesma direção. Mas nós não temos visões de ministério para outras pessoas cumprirem, né? Ai, vai lá, faz você. Vai. Não. Deus mandou Jonas para Nínive. E não era para nenhum... Se ele ficasse escondidinho lá no barco, Deus não ia arrumar um outro profeta para ir para lá, né? Terceiro é que quando as bênçãos não vêm, nós tentamos dormir e nos fingir de mortos para não assumir que somos o motivo da tempestade. Jonas se escondeu no porão do navio, a tempestade já estava rolando, o negócio estava feio, mas ele queria se fingir de morto lá, né? Quem sabe se eu ficar aqui quietinho, ninguém vai perceber que o motivo de não vir a bênção não é meu. A mesma coisa acontece, nós somos um corpo. Quando nós estamos em pecado, todo o corpo sofre. A nossa igreja deixa de ter resultados, né? A vida das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, é prejudicada pelo nosso procedimento. E não adianta a gente se esconder disso. O Espírito Santo vai nos confrontar. Nós vamos ter que confessar esse nosso pecado e aí sim restaurar a nossa vida. E isso terá sim efeitos sobre a vida dos que partilham a nossa vida espiritual. 4. Acreditamos que as circunstâncias são um acaso e não um agir soberano de Deus. Nossa, nesse livro de Jonas, quanta coisa aconteceu. É tempestade, é peixe, né? É lagarto, é vento, é tanta coisa. E nada disso era por acaso. Tudo era agir de Deus. As circunstâncias que vivemos não são mero acaso. Ah, é porque tinha que ser. Ah, nossa, que coisa, que sorte, que azar. Não existe isso. Existe plano de Deus.
Cada coisa que vivemos é realmente o agir de Deus na nossa vida, buscando transformá-la. 5. Quando Deus nos coloca no abismo, reconhecemos, nos arrependemos, mas não demoramos para estar novamente discutindo com Deus. Que experiência que Jonas viveu, ele foi para dentro do peixe, né? Ele foi colocado de volta no lugar. E a gente podia imaginar, nunca mais Jonas vai questionar nada com Deus. Depois de ter vivido isso que ele viveu, eu acho que ele vai ser perfeito agora, né? Mas isso não acontece. Ele é um ser humano e daqui a pouco ele está de novo lá, discutindo com Deus. E a mesma coisa somos nós. Nós temos que ser vigilantes, porque não existe um patamar de espiritualidade que você, a partir dali, não vai ter mais problemas, vai ter um relacionamento 100% com Deus. Não, nós vamos cair e nós vamos nos levantar e nós vamos continuar nessa caminhada da vida espiritual. Nós também, em sexto lugar, somos como Jonas, quando nós fazemos a obra de Deus, exercendo nossos dons por obrigação e por outras motivações que não são a glória de Deus. Jonas até foi lá e pregou. Quer que eu pregue? Tá bom, eu vou lá e vou pregar. Né? Nós vimos que a pregação dele não foi toda, né? Foi uma parte, falando da destruição de Nínive, mas ele foi lá e tá bom, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou, mas a alegria do serviço a Deus e a glória de Deus não estava ali, né? Ele estava fazendo por obrigação. E nós acabamos sendo como Jonas, quando também fazemos as coisas por obrigação ou porque as pessoas vão falar alguma coisa, eu tenho que ir no culto, que senão vai ficar todo mundo pegando no meu pé, né? Isso não é aquilo que realmente glorifica a Deus. Nós também somos como Jonas quando nós queremos controlar os resultados do nosso ministério. Jonas queria controlar o resultado. Ele queria pregar e que ninguém se arrependesse, né? E nós também, muitas vezes, nós queremos para o bem e para o mal, controlar os resultados. Eu vou dar essa aula e vai todo mundo fazer tal coisa. Eu vou fazer uma programação na igreja e todo mundo vai participar. Enfim, a gente fica achando que a nossa estratégia vai ser o que vai dar certo. Mas nós nunca podemos perder de vista que a ação é do Espírito Santo de Deus, que é Ele quem age, né? E que nós somos apenas instrumentos, realmente, de que a obra de Deus seja feita. Então, não somos nós que controlamos os resultados por técnicas, por formas, por fórmulas. Não, nós pregamos, a mensagem chega nas pessoas e Deus é quem move os corações. Não é o nosso método que vai fazer alguém se chegar a Cristo, né? A outra coisa que nós também mostramos que somos como Jonas é que quando nós somos centrados em nossas próprias necessidades. Eu quero uma planta para me fazer sombra, né? Eu quero ir para onde eu quero ter conforto, eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero estar numa igreja que eu me sinta bem, eu quero estar com pessoas que eu goste, né? Eu quero que todas as circunstâncias à minha volta sejam favoráveis. E era isso que Jonas queria. Ele queria que a sua nação estivesse livre dos inimigos, que ele estivesse confortavelmente num lugar legal. Enfim, ele estava centrado nas próprias necessidades e não visualizando as necessidades dos outros. Nós também somos como Jonas, quando nós esperamos que Deus mude de ideia. Nós estamos vendo que Deus está agindo numa direção, mas eu vou ficar aqui sentado, esperando e orando muito para que Ele mude, porque eu não quero que as coisas sejam daquele jeito, né? Eu não quero que minha filha case com aquela pessoa, eu não quero que a vida dela tome aquele rumo, eu não quero que a igreja realize tal coisa. Deus vai mover o coração das pessoas para as minhas próprias vontades. Então, isso também está totalmente fora da vontade de Deus, né? Deus age da maneira como Ele quer e Ele não é movido pelas nossas vontades e pelas nossas orações, segundo os nossos propósitos, mas Ele realmente faz as coisas de acordo com os propósitos dEle. E por último, nós não temos misericórdia pelos nossos inimigos, pessoas que nos machucaram e ofenderam ou que pensem diferente de nós. E não queremos ver bênçãos de Deus na vida deles, né? Então, a misericórdia
passa longe de nós quando envolve as pessoas que de alguma forma são nossos, não colocaria nem inimigos, né? Porque às vezes a gente tem até essa coisa assim, nossa, eu não tenho inimigos. Mas nós temos pessoas que não apreciamos, pessoas que já ofenderam, pessoas que se distanciaram dos nossos caminhos, e nós acabamos muitas vezes não querendo ver bênçãos de Deus na vida dessas pessoas. Então, o que esse trecho que nós vimos hoje nos ensina sobre Deus? É isso que nós quisemos fazer o tempo todo quando estávamos aqui estudando o livro de Jonas, não é? Nós vimos que Deus é soberano e tem controle sobre a criação e todos os acontecimentos. Vento nenhum sopra se ele não permitir, né? Se ele não quiser que aconteça, tempestade não vem, planta não cresce, lagarta não come, enfim. Tudo realmente no controle de Deus. Deus, ele é soberano. E a vontade de Deus, ela sempre triunfa. Mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelas nossas decisões. Os ninivitas se converteram, sim. Mas Jonas, né, fruto das suas escolhas, das suas decisões, viveu ali aquela guerra com Deus, né? Viveu desobedecendo a Deus e trouxe para a vida dele um sentimento de profunda frustração, até desejo de morrer. Então, Deus, ele cumpre a vontade dele triunfa sempre. E nós vamos receber as consequências daquilo que fazemos e das nossas escolhas. Eu gostaria de agora, para finalizar, destacar o que nós aprendemos em todas essas aulas sobre o nosso Deus. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus está aí para revelar a Ele mesmo a nós, né? Então nós vimos que Deus, ele fala conosco, sim. Ele nos orienta, ele nos diz o que nós devemos fazer, assim como ele fez com Jonas. Nós vimos que Deus não nos dá sugestões, ele nos dá ordens. Ele manda, ele não diz, eu acho que você devia ir para Nínive. Não, ele disse, vá agora para Nínive, né? Deus, ele é o dono do tempo. Tudo acontece na sua cronologia. Não somos nós que fazemos o tempo, mas tudo acontece no tempo dele. Deus tem misericórdia por todos os povos e pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, nem na sua misericórdia e nem na sua disciplina. Ele disciplinava Jonas, o profeta, e ele teve misericórdia por pecadores, os ninivitas. Então, Deus, ele é quem sabe, quem ele realmente resgata, quem não. Tudo está na mão do Senhor, ele disciplina a todos, não há um grupo especial. Às vezes nós ouvimos coisas absurdas de gente falando que nós, os salvos, não vamos sofrer isso, não vamos sofrer aquilo. Não é assim, né? Os salvos ficam doentes, os salvos e as pessoas dedicadas ao Senhor passam por dificuldades, são disciplinadas, são provadas, enfim, tudo está realmente no controle do nosso Deus. Deus não tolera a maldade. Nós vimos na história de Jonas, quando ele fala que a maldade dos ninivitas tinha chegado até ele, e Deus não tolera isso, né? A santidade de Deus não convive com a maldade. Deus é soberano, faz o que ele quer, controla a criação, então é misericordioso, usa todas as situações para operar em nossa vida. Nós vimos que Deus está em todo lugar, que ele alcança os perdidos, onde, quando e como ele quiser. Deus é onipresente e fugir da sua presença é a mais consumada loucura. Ele é onipotente e opor-se ao seu propósito é a mais insana das decisões. Deus, ele é onisciente e tentar se esconder de Deus é uma pura insensatez. Nós vimos também que Deus é um Deus que nos dá segundas chances, assim como deu para Jonas cumprir o propósito dele, né? Então, quantas lições maravilhosas, né? Que nós podemos ver aí no livro de Jonas. Que ele, através da sua misericórdia, ele sempre nos alcança, que ele nos tira de fundos de abismo, que ele cumpre seus propósitos na nossa vida, que ele nos disciplina, que ele nos ouve em qualquer lugar e a qualquer tempo, mesmo dentro de um peixe, né? Que ele é compassivo, paciente e muito mais abundantemente conosco
Ele olha realmente para nós. Deus tem uma relação de escuta e de fala conosco. E nós vimos também que Deus, ele não nos dá lições prontas, Deus nos põe para pensar. Ele falou para Jonas, ele podia já ter confrontado Jonas diretamente, né? Jonas, é um absurdo isso que você está pensando e tal. Mas ele falou, Jonas, é razoável você ficar irado assim? Para e pensa, né? E quantas vezes Deus nos põe para pensar. E por último, e não menos importante, nós vimos que a vontade de Deus sempre triunfa. A vontade de Deus vai triunfar sempre. E nós devemos ser obedientes para usufruir da alegria de ver essa vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. Porque ela vai se cumprir. Mas nós podemos usufruir da alegria de ver essa vontade de Deus se cumprindo, tanto na minha vida quanto na sua, né? Então, eu espero que olhar para o livro de Jonas possa ter te feito pensar sobre várias coisas, né? Possa ter feito você olhar para dentro de você mesmo, assim como eu olhei para dentro de mim, e procurar enxergar, Senhor, quantas vezes o Senhor está me mandando para Nínive e eu estou tentando fugir para Tarsis, e o que o Senhor realmente quer da minha vida? Eu sei que eu posso ser bênção, então me faz estar no lugar certo, na hora certa, falar as palavras certas, para que pessoas possam ser libertas da escravidão do pecado e possam realmente encontrar a vida eterna. Esse é o propósito da minha vida e da sua vida. Então, que a gente possa estar cumprindo esse propósito de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe e eu espero você aqui para os nossos próximos estudos.